Olá pessoal, paz e bem. Para que vocês que ainda não me conhecem, eu sou o terapeuta Breno de Magalhães, eu sou enfermeiro integrativo, pós-graduação em saúde mental, pós-graduação em saúde integrativa, Reiki Master em 6 sistemas, trabalho com cromoterapia, auriculoterapia e várias outras coisas aí. E hoje eu queria trazer para vocês um tema que é espinhoso, mas que mesmo assim eu acho que merece investigação, merece que a gente explane o assunto. Porque nós que trabalhamos na PIX, em qualquer outra área das ciências, a gente tem que sempre investigar a fundo, saber do que se trata, buscar as fundamentações últimas de todas as coisas. Né? É assim que se faz filosofia, por exemplo. E uma coisa que eu percebo muito na PIX, nas práticas integrativas de saúde, que abrange, na verdade, essas terapias holísticas todas, na verdade é um outro nome só, é um nome atual, é essa questão do quântico. Né? Cura quântica, terapia quântica, quântica para cá, quântica para lá, nós estamos no momento do quântico. A bem da verdade é que esse nome não é apropriado. Física quântica não tem absolutamente nada a ver com isso que nós fazemos na PIX. Então as pessoas falam em mesa radiônica quântica de não sei o que, falamos em reiki quântico não sei o que, cura prânica quântica de não sei o que lá. É necessário que nós busquemos e investiguemos os nomes apropriados das coisas, antes de simplesmente sair repetindo, só porque todo mundo fala que é quântico, então a gente acha que é quântico e fica repetindo e não tem a menor ideia do que seja isso. Aqui mesmo no YouTube, e existem também artigos sobre isso, que vai desmistificar ou vai tentar trazer reflexões a respeito dessa terminologia quântica. Se vocês procurarem um assunto misticismo quântico, vocês encontrarão uma pregada de artigos e até de vídeos aqui mesmo no YouTube a respeito do assunto. Fazendo com que a gente consiga entender que, na verdade, essas terapias que nós fazemos, as PIXs, elas possuem uma outra natureza para além da física quântica. Física quântica não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente aplica um reiki, por exemplo, a gente faz uma mesa radiônica, alguma coisa nesse sentido, transmitimos radiações, né? Não é isso? Transmitimos radiações. E essas radiações, elas são direcionadas para a nossa intenção. Nós mentalizamos para onde a energia vai e ela vai, simplesmente. Física quântica não tem nada a ver com isso. A física quântica, ela funciona como uma física mecânica, só que em termos ainda mais aprofundados. E ela não obedece a ordem do pensamento, um comando do pensamento. A física, ela acontece por si só, como uma engrenagem automática, automatizada. Uma coisa sempre influenciando outra, e as partículas têm sempre movimento, e as partículas não obedecem ao nosso movimento, a nossa intenção, nosso pensamento. Nosso pensamento é de uma ordem diferente das partículas quânticas. Portanto, dizer que existe terapia, cura quântica é um contrassenso incrível. Significa não entender o que é física quântica. Aqui mesmo no YouTube, procura física quântica. Vocês vão ver que não tem nada a ver com isso que a gente faz. Que existe uma energia, alguma radiação, alguma vibração, eu não sei o nome que a gente pode dar, e que se expande de acordo com a nossa intenção, isso eu não discordo disso. Agora, não tem nada a ver com quântico. Quântico é uma outra coisa. Aliás, é necessário que nós, na PIX, ainda tentando aprofundar um pouco mais as raízes históricas da PIX, a gente comece a pensar
Da onde que veio essa história toda de chamar tudo de quântico? E começar a entender como é que essas práticas, muitas delas orientais, se não quase todas, se não todas, adentraram no Ocidente. Em que momento histórico isso aconteceu? E o que fez com que nós, no final das contas, englobássemos isso tudo com o nome de terapia quântica? Se vocês pararem para perceber e fizerem uma pesquisa histórica, essas terapias, essas práticas, elas começaram a ter eco, a ter voz aqui no Ocidente a partir dos anos 60, anos 70. O que acontecia no mundo dos anos 60, anos 70? Se essas práticas começam a ter voz nesse período histórico, o que acontecia nesse período histórico que vai fundamentar essas práticas aqui no Ocidente? Nós estávamos vivendo na Guerra Fria, nós estávamos vivendo num momento histórico de crítica cultural. Na verdade, nós estávamos vivendo num momento de crítica anticultural. Todos aqueles padrões de certo, errado, moral, imoral, ético, antiético, tudo isso estava sendo questionado. Nós vivíamos uma crise de identidade moral dos anos 60 e 70, com repercussões na política, repercussões na arte, repercussões na estética, repercussões na ciência. Porque parece que tudo aquilo que fazia sentido nesse momento histórico começa a ser questionado. Anos 60, anos 70, no Brasil especificamente, começa-se estamos em pleno momento de industrialização. Estamos em golpe militar, momento de industrialização. E nesse momento de industrialização, ele é marcado fundamentalmente por um materialismo extremado. Eu não estou falando aqui fazendo críticas ao materialismo, não. Até porque existem coisas muito positivas no materialismo. Mas num outro vídeo eu posso explicar isso. Não é um materialismo pejorativo, como a maioria das pessoas fala, né? Você tem depressão porque você é muito materialista. Materialismo não tem nada a ver com isso. Materialismo é uma tendência ética e cosmológica também. Mas nós estávamos vivendo num momento, nos anos 60, 70, num momento de contracultura. Quem não se lembra do Woodstock? Os hippies. Quem não se lembra dos momentos em que a gente questionava a igreja? A própria igreja, ela faz o Concílio Vaticano II nesse momento. Porque é tudo aquilo que ela defendia há 2000 anos já começa a ser questionado também. Então é necessário um concílio para mudar as estruturas da igreja, a espiritualidade da igreja. Vocês vejam, até a igreja sofre críticas. E na verdade sofre até hoje. Ora, é necessário que nós entendamos que nesse momento histórico de críticas estruturais na sociedade, aquilo que Nietzsche já vai falar no início do século XX, a morte de Deus, esse momento histórico começa a se entrar aqui no Ocidente e no Brasil essas práticas orientais. Já que nada faz sentido mais, nós estamos vivendo num imenso niilismo, como vai dizer Nietzsche, com materialismo, com críticas éticas, crises sociais, crises econômicas, crises políticas, tem corrupção para tudo que é lado. Os militares estão no poder, estão caçando supostos comunistas que nunca existiram. Nesse momento, começa-se então a buscar alternativas, muitas delas orientais. Então você vai fazer busca de chakras, alinhamento de chakras, mantras, meditações. O que são os hippies? Os hippies não faziam tudo isso? Os hippies não tinham buscas alternativas de cura? É exatamente isso que nós fazemos hoje. É exatamente isso que nós fazemos hoje. São buscas alternativas de cura.
Então a gente começa a entender o mundo como ele era circunscrito, para entender a recepção de um movimento qualquer, vindo de qualquer parte do planeta, e a partir daí a gente começa a entender o mundo como é que funciona. Como é que essas terapias, essas pixes, elas vão funcionar. É claro que, por outro lado, a recepção dessas práticas orientais, a acupuntura, por exemplo, só agora, bem recentemente, que ela foi legalizada como prática médica. Mas as outras práticas orientais, todas, foi um longo processo de aceitação. E as pessoas foram aceitando essas práticas de espiritualização como alternativas à crítica social dos anos 60 e 70. É o momento que nasce a nova era. Se vai falar da era de Aquário, o mundo está em eclipse, o mundo está com problemas sociais, o mundo vai entrar em eclosão, o meteoro vai vir, vai destruir tudo que existe aqui para renovar a face da Terra, renascer novamente. Essas teorias conspiratórias, todas são dos anos 60 e 70 também. Não estou falando que não existiam antes, claro que existiam antes, mas muitas delas vieram dos anos 60 e 70. Nesse momento de Guerra Fria, nesse momento de capitalismo e comunismo de outro lado, bem e o mal. Nesses momentos de crise, historicamente, sempre que aconteceram momentos de crise mundiais, sempre aconteceram a criação de seitas que buscavam, seitas apocalípticas, né? Nasciam também religiões de mistério, né? Religiões que tentavam, na verdade, levar você à espiritualização. A nova era é isso. E a nova era trouxe essas práticas orientais todas para a gente aqui, no Ocidente, nesse momento histórico. Então é necessário que a gente sempre comece a pensar sobre o que levou à recepção dessas práticas. E, evidentemente, eles vão tentar cientificar essas práticas até para conseguir legitimação política e histórica também. E como é que você vai cientificar isso? Dizendo que essas coisas são quânticas, por exemplo. Faça cromoterapia, porque isso é uma terapia quântica. Reiki é uma terapia quântica comprovada pela ciência. Mesa radiônica usa a radiação que você sente pelo pêndulo ou pelo dual Roth. Isso é tudo científico, usado há 2000 anos. Olha, só que a moda pegou, e a moda está aí até hoje, as pessoas repetindo isso sem fazer qualquer tipo de análise crítica a respeito dessas tais terapias quânticas. Portanto, eu sei que provavelmente muitos de vocês não vão concordar, mas deem uma olhada, estude, é necessário estudar. Não é porque essa é uma profissão ainda não regulamentada que a gente não tem que estudar, a gente na verdade tem que estudar. E eu vejo, inclusive, pessoas de nível superior, como eu, por exemplo, que tem pós-graduação, por exemplo, repetindo essa baboseira. Porque fica repetindo e não estuda. Então é bom que a gente sempre estude e pare para pensar sobre o que pode ser essas radiações que são mediadas pelo pensamento. Eu não tenho resposta para isso. Não sei. Agora, o que eu posso dizer é que estudando realmente, se você for ler um pouco sobre física quântica, não tem nada a ver com isso. E, na verdade, essa terminologia quântica ela vai se enquadrar no âmbito da PIX em função dessa historiografia, em função do mecanismo histórico que justificou a recepção das PIX aqui no Brasil e no Ocidente todo. É um momento histórico que isso aconteceu, isso tudo aconteceu. Então, eu quero deixar esse vídeo apenas com uma reflexão, para que a gente comece a pensar sobre o que pode ser, e até para que isso se torne também um objeto de estudo científico dessa vez, né? Para que a gente comece a investigar o que pode ser isso. De que modo que essas medições radiestésicas, por exemplo, elas vão funcionar. Fica a minha sugestão e diga aqui nos comentários o que vocês acharam do assunto. E não deixe de pesquisar, pesquisa mesmo. Misticismo quântico é um assunto bastante abordado, inclusive em artigos científicos. Encontro com vocês por aí. Paz e bem.